Bom, pessoal, vou dando continuidade aqui ao segundo vídeo e ainda assim eu tenho só questionamentos, tá? O terceiro vídeo é o mais importante, onde eu tenho meu direito à fala, que é somente frente à juíza, e uma vez só. Depois eu nunca mais falei em lugar nenhum, só fiquei recebendo bomba atrás de bomba, até agora, no meu caso na STF, onde eu já meio que chutei o balde, porque aguentar calado uma situação na qual você não deveria passar, para mim é o limite. Então, no segundo vídeo, eu disse que eu ia falar os depoimentos dela na delegacia. Depois que foi gerado o boletim de ocorrência por ela, elas foram depor. E aí, quem foi depor? Foi ela, a que me acusa, depois a amiga dela e a mãe também. 3 pessoas. Só para deixar uma coisa clara, que ela estava com o irmão dela. Ela estava com o irmão dela antes de encontrar a amiga e posteriormente quando ela chegou em casa. Eu queria poder entender porque o irmão nem precisou depor. De todos, eu acho que ele era o mais importante, porque viu a condição dela no início, antes dela começar a ingerir bebida alcoólica ou ser dopada, como ela cita, e em casa, quando ela chegou, devido à sua situação. Muito ruim, como elas alegam que chegou em casa quebrando coisas, está de uma forma agressiva e tudo mais. Então, eu tirei algumas coisas aqui e a gente vai debater isso juntos, para vocês poderem entender como é que tem coisas totalmente desconexas na própria fala entre elas. E a juíza, inclusive, fala que a minha condenação é por conta da igualdade nos comentários delas. Então, a mulher que me acusa, ela fala o seguinte: tanto ela quanto a amiga ingeriram bastante bebida alcoólica. Se recorda do momento que solicitou o veículo, mas não possui lembrança dos momentos posteriores ao embarque. Ou seja, ela disse que beberam bastante, tudo bem. Solicitou o veículo, beleza, mas não possui momentos posteriores ao embarque. Como eu citei no primeiro vídeo, um motorista aplicativo demora alguns segundos, 1 minuto, eu falei até 3 minutos. De madrugada, não tem trânsito, não tem nada. Mas vamos supor que eu demorar 5 minutos, que é um horário já, né? 5 minutos de solicitação do aplicativo até o carro chegar, é muito tempo. 5 minutos. Em 5 minutos, a pessoa consegue perder por completo a sua consciência. Em 5 minutos, ela lembra de pedir o aplicativo, colocar a parada para amiga, ela pediu no cartão de crédito. Eu não vi. E depois vocês vão entender o porquê que eu não vi. Lembrando apenas dos 15 minutos que antecederam o desembarque. Ou seja, como no boletim de ocorrência onde eu falei, lembrando dos 15 minutos que antecederam o desembarque. Ou seja, ela lembra, né, do que aconteceu antes de sair do carro. Do que se recorda do período em que ficou no veículo, suas reações fisiológicas deixaram de coincidir com aquelas que frequentemente associam ao consumo de álcool. Isso porque ela declara que já ingeriu bebida alcoólica e sabe como costuma ficar. Começou a perder parte dos sentidos, sua fala e coordenação motora ficaram bastante prejudicados, de forma totalmente não condizente com o estado que costuma ficar quando ingere álcool. Aqui ela está dando totalmente ênfase ao fato de que ela foi dopada. Totalmente ênfase, porque ela sabe exatamente como ela fica quando ela ingere álcool. E que foi totalmente adverso a todas as vezes na qual ela consumiu álcool. Então ela continua no depoimento na delegacia batendo na tecla de que fui dopada. E quando eu cheguei na casa dela, ela recobrou a consciência e teve dificuldade de fazer o pagamento. Sem consciência plena e dos movimentos, fiz um sinal para ela para passar para o banco da frente de forma impositiva. Como se fosse assim, ó, senta aqui agora, senta aqui no banco da frente.
mas não se recorda como foi parar lá. Curiosamente, a parte onde... Tá, mas beleza, e ele? O que ele fez? Ele te pegou? Ele te agarrou à força? Como é que ele fez? Não lembro. Eu lembro que ele fez de forma positiva. O primeiro vídeo, ela até dá característica física minha. Acne no rosto, cicatriz de acne no rosto, tribal no braço direito. Mas não lembro como é que foi parar no banco da frente. Incrível. Ajudei ela a juntar as suas coisas e sair do carro. Ela pediu o aplicativo por um tablet e ela não tem celular. Ou não tinha na época. E uma das coisas que eu esqueci de até falar para a juíza é que ela estava aprendendo francês. O tablet dela estava em francês, eu citei isso para a juíza, mas constava já no processo também, então provavelmente elas podem imaginar que a advogada me falou, a advogada nem teve contato comigo, tanto que eu até mandei ela embora e contratei, eu tô com outro advogado agora. Tudo que eu falei em frente à juíza era tudo que eu lembrava do que aconteceu no dia, nem mais nem menos. E isso vai ficar pro terceiro vídeo, que de todos é o mais importante, onde acaba, para mim, o dever de me abrir para vocês, que para mim isso é um dever, comunicar a vocês tudo que está acontecendo. Então isso para mim se acaba e eu posso fazer no quarto vídeo somente quem eu era, o que eu fazia, como eu sou como pessoa, inclusive muito antes de conhecer essa mulher aí e ter ficado com ela. Então, ela pediu pelo tablet dela o aplicativo e quando ela passou pro banco da frente, ela deixou o tablet no banco de trás. Quando ela colocou o tênisinho, depois do segundo sexo que a gente fez, porque ela estava com o pé no painel e estava escorregando, ela tirou o tênis e a meia. Ela deixou o tablet no banco de trás, botou o tênis, mas sem a meia. E aí eu olhei a meia no chão, cada um em um canto, peguei e dei pra ela, falei assim, sua meia aqui, vai deixar o tablet pra mim? Ela falou assim, não, me dá aí. Peguei o tablet no banco de trás, dei pra ela, ela entrou e eu fui embora. Então ela fala que eu ajudei ela a juntar as coisas dela e ir embora. Isso é verdade, tá vendo? A meia e o tablet atrás. Aí ela tá certa. Ajudei-se na camaradagem. E aí vamos lá. Depoimento da amiga. Peguei, porque a amiga dela não tem muito o que falar. Mas aí ela... Botei aqui, ó. A amiga dela relata que eu fiquei rodando por horas com ela no carro. Ou seja, quando elas se encontraram, essa mulher e a amiga dela, que estava no carro junto com ela, que eu deixei primeiro em casa, elas se encontraram no dia 10. Exatamente no dia 10. E que ela comentou que eu fiquei rodando por horas com ela. O que eu vou fazer rodando com uma pessoa embriagada? Eu poderia muito bem aproveitar o momento em que ela está em extremo estado alcoólico e sozinha no carro, que é estranho, né? A amiga vê o estado fisiológico dela e não levá-la primeiro até em casa. E sim sair primeiro e deixar ela em coma alcoólico dentro do carro. É estranho, né? Pois é. E ainda assim, eu ter ficado rodando no aplicativo do Uber, não consta eu entrando em nenhuma rua diferente do trajeto que era para ser feito. O trajeto está todo correto. Todo correto. Por que eu iria ficar andando com ela por horas sem abusar dela sexualmente? Eu poderia aproveitar a situação, passar para o banco de trás, parar numa rua escondido de tudo. Afinal, eu trabalhei em Niterói por 5 anos como motorista aplicativo. Eu conheço todas as ruas de Niterói praticamente. Eu poderia ter ido para uma rua distante, ou até mesmo Naval. Naval, que é em São Francisco, era próximo dali. Não tem câmeras pela redondeza, porque ali tem uma praia meio que para as pessoas namorarem mesmo, e todo mundo para o carro lá para fazer isso. Isso é só um exemplo de onde eu poderia ir, e não era longe. E aí eu não fiz. Eu só fui ter relacionamento sexual com essa mulher nos últimos 15 minutos que antecederam o desembarque, segundo a própria vítima. Eu tive a oportunidade por 2 horas de fazer algo e eu deixei para fazer, segundo ela, somente no momento que ela recobrou a consciência e tentou fazer o pagamento. Vocês têm noção? Vocês estão entendendo?
Eu não fiz em nenhum momento, fiquei com ela no carro, mas quando ela chegou em casa, ela recobrou a consciência como? Já que ela estava em coma alcoólico, eu devo ter chamado ela pelo menos, moça, chegamos. E ela recobrou a consciência de forma parcial, e aí tentou fazer o pagamento, não conseguiu. Aí eu falei, se você não tiver como pagar de uma forma, você vai pagar de outra. Senta aqui no banco da frente. Eu esperei ela tentar fazer um pagamento e não conseguir. É a segunda sorte que eu dei, né? Porque ela não gritou, não correu, não tentou me agredir, não quebrou o carro, não fez nada. E aí eu ainda dei sorte dela não estar conseguindo fazer o pagamento, e aí eu vim me aproveitar. Eu sou o cara mais sortudo do mundo. Quantas sortes. E ela é a mais azarada do mundo. Só para vocês entenderem todo o contexto e que nada faz sentido, assim como estava na matéria, nada faz sentido. Mas, continuando. Eu mandei ela colocar roupa para sair do carro. Ou seja, a amiga dela fala que eu mandei ela colocar a roupa e sair. Beleza? Ela diz no depoimento na delegacia que eu ajudei ela a juntar as coisas dela e ir embora. A amiga no depoimento fala que eu mandei ela colocar a roupa e sair. Desconexo. Elas ficaram mais alteradas do que o normal, ambas. E que alguém colocou algo no bar ou eu joguei alguma substância no ar quando ela estava sozinha. Alguém colocou algo no bar. É muita coincidência. Um cara aleatório ir lá enquanto ela tá passeando pelo local lá, que ela ficou rodando de mesa para mesa, e isso que eu vou provar também, né, que é uma das provas que eu tenho. Alguém se aproveitou e colocou uma coisa no bar onde ela estava, e aí ela conseguiu ainda pegar o Uber e ir embora, não foi violentada por ninguém onde estava no bar, deu sorte. E aí eu, como motorista, posteriormente, aproveitei da situação e a estuprei. Será que foi conluio? Eu estava trabalhando, será que eu fiz conluio com alguém dentro do bar para isso acontecer? É inacreditável, cara. Ou que eu coloquei alguma coisa no ar. Pô, a amiga dela já é uma mulher idosa, não é? Quando eu falo amiga, é porque ela tinha 38 anos de idade, segundo até a própria matéria, e a amiga dela tinha mais de 50, quase 60, já era bem idosa. E aí ela usa algumas artimanhas que se falava muito no passado, quando mulher tentava falar que foi violentada no carro, o motorista jogou alguma coisa no ar. E aí começou a se criar muitos vídeos na internet, né, de memes, né, com o motorista tacando alguma coisa assim, sprayzinho, e aí desmaiando ao mesmo tempo junto com a pessoa. Sabe como é que é ridículo? Aí uma senhora de idade usou isso como artimanha. Alguém jogou alguma coisa, alguma substância, porque eu não ofereci nada para elas. E por último, a mãe dela. E aí eu tirei algumas coisas também. Elas moravam juntas, então assim, uma mulher de 38 anos de idade morava com a mãe e com o irmão. Legal. Até aí tudo bem, inclusive. Mas não é tão comum assim quanto parece. Ela chegou e estava em estado de agressividade. Ela chegou em casa quebrando as coisas. Sua filha não tem o costume de ficar assim. Nunca a viu assim. E ela estava em estado de agressividade, quebrando as coisas no quarto. Perguntou se havia se drogado, mesmo sabendo que sua filha não usa drogas. Eu acho que se essas mulheres assistirem, deixa eu só avisar para a mãe dela. A sua filha falou para mim que ela costumava usar maconha de vez em quando, tá? Eu não falei isso para juíza. Na verdade, nem achei necessário, porque o informe ali era só sobre bebida alcoólica e eu fui tentar ser sincero e acabei me lascando. Falar a verdade, às vezes machuca. Acaba me machucando, inclusive. Mas ela costuma, tá? Ingerir maconha. E eu lembro disso. A gente conversou no carro. Não costumava... Sua filha não usava drogas. Isso aí, né? Na frente do delegado é muito fácil, né? Pra fazer a filha de vítima, né? Não precisava de ajuda para se banhar, porque a mãe
falou para ela ir tomar banho e se precisava de ajuda, a própria filha disse que ela não precisa, ou seja, ali dentro de casa, pouquíssimos minutos depois que ela saiu do carro, ela entrou em casa violenta, ela já dialogou com a mãe. Havia bebido apenas chopp. Ela ficou no bar e só bebeu chopp, nada mais. Não variou a bebida, porque é mais fácil você ficar alcoolizada de forma mais violenta, né? Se você ingere uma tequila, uma cachaça, uma vodka, um gin. Quando você faz a mistura de bebidas, você fica com um teor alcoólico muito alto, né? Chopp é um dos menores males para você conseguir chegar a um determinado teor alcoólico alto, né? E aí ela fala que a filha bebeu apenas chopp. E isso, inclusive, é bem importante para o terceiro vídeo. E que a filha dela tinha dito que tinha sido um dia normal. O dia tinha sido normal. Tudo normal. Somente no sábado, porque o meu relacionamento com essa mulher, se eu não me engano, caiu na quinta-feira. 2 dias depois, somente no sábado, na parte da manhã, ela disse à mãe que achava que tinha sido estuprada. Quando ela fala que achava que tinha sido estuprada, ela já não tem mais a conexão com a parte onde ela lembra dos últimos 15 minutos que antecederam o desembarque. Achava que tinha sido estuprada. Então, se ela achava que tinha sido estuprada, como é que ela vai lembrar que eu tinha cicatriz no rosto, tribal no braço direito, se ela apenas achava? Tá tudo desconexo, meu pai amado. Tudo desconexo, mas porque eu detenho a verdade, porque eu sei o que aconteceu, eu estou aqui fazendo um monte de variações da conversa entre elas. Várias. Muitas. É muito desesperador saber que eu sou inocente, é muito desesperador saber que eu estou passando por um problema que eu não deveria e que as pessoas que cometeram coisas erradas não pagam pelos crimes que deveriam pagar. E no final, a mãe dela, em conversa com ela, disse que eu ajudei ela a se vestir. 3 coisas diferentes no depoimento na delegacia. Uma diz que eu ajudei ela a juntar as coisas delas pessoais, tablet. A amiga diz que eu mandei ela se vestir e a mãe fala que eu ajudei ela a se vestir. São 3 depoimentos diferentes. Vocês já viram um cara que comete um estupro na qual ela cita e ajuda a pessoa a se vestir? Nenhuma das 3 nem cita que eu ameacei ela de morte quando ela saiu do carro. Se você contar alguma coisa pra alguém, eu venho aqui e vou te matar. Nenhuma das 3 cita isso. Por quê? Por quê? O que é mais fácil? Geralmente um estuprador, ele tem reincidência, né? É uma pessoa reincidente, que tem sérios distúrbios mentais. Eu nunca tive problema com isso e nunca precisei violentar ninguém para conseguir sexo. Um cara, geralmente, quando comete esse tipo de crime, ou ele tenta não deixar vestígios, ou ele faz de tudo para minimizar o problema. Eu não sou um cara burro, eu sou um cara, inclusive, bem inteligente. Será que eu não usaria camisinha para transar com essa mulher? Porque quando se relata que eu tive relacionamento sexual com ela e que ela só recorda de eu estar em cima dela, que está inclusive no depoimento dela na delegacia, ela se recorda de eu estar em cima dela e que ela estava com as partes de baixo, somente a parte de baixo e a parte íntima abaixada, e eu em cima dela penetrando nela. Será que eu não colocaria camisinha e teria minimizado o problema de ejacular dentro? Porque se ela fosse o normal de toda mulher, sofrer um tipo de problema, primeira coisa que ela faz: delegacia, boletim de ocorrência, corpo de delito. E aí teria esperma meu lá, né? Pra poder comprovar. Será que eu seria tão maluco assim de estuprar uma mulher e ejacular dentro? Por que eu não usaria camisinha para minimizar os danos que eu possa causar e colocar-se contra mim?
Eu sinceramente, eu não tenho mais como me expressar. É uma coisa atrás da outra. E tá aqui. Eu tô simplesmente falando tudo que tá acontecendo. Essas coisas aqui, eu não posso tirar print e mostrar. Eu só tô tirando as partes que eu estou lendo nos processos e repassando para vocês. O terceiro vídeo é o final. É o meu depoimento junto com o do meu amigo, que depois a meu favor, e que inclusive tinha coisas que ele falou dela. Uma coisa só. O depoimento foi no dia 5 de setembro de 2024. Eu me relacionei com a mulher em 9 de novembro de 2023. Foi quase um ano depois. 10 meses. 10 meses depois que eu me relacionei com a mulher, foi o depoimento frente à juíza, no julgamento. E ainda assim ele falou uma coisa que batia. Ele não fazia nem ideia quem ela era. E aí o terceiro vídeo é o primordial. Esse aqui ainda são só questionamentos. E já é revoltante. Para quem me conhece, para quem está vendo esse vídeo e são os meus conhecidos, eu entendo que vocês estão tão revoltados quanto eu tô. Mas terceiro vídeo eu espero que seja o principal. E que muitas pessoas possam olhar isso aqui e ver a quantidade de injustiça, da justiça que eu tanto confiava.